Então, eu vou comentar aqui um pouco sobre o mercado no dia de hoje. Só olhando o gráfico assim, já dá para perceber que nem tem muito o que comentar, porque quem entende um pouco aí de leitura de preço, já consegue ver claramente que no começo do dia o mercado já dá alguns sinais, do que você deveria fazer ou do que você deveria não fazer, que seria buscar compras, pelo menos por um tempo aí. É, um- Você não tinha muitas chances aí comprando, porque o mercado mostrou que estava forte para baixo. Então, na sexta-feira ele foi talvez o dia mais forte do ano na alta. E esses movimentos aqui deixam assim claro que uma continuidade forte poderia acontecer. Você nunca sabe se ela vai ser tão grande assim, mas acabou acontecendo. E aí, comparando o movimento lá de sexta-feira no começo do dia com o de hoje, assim, é uma puxada muito semelhante. É um modo rompimento, é algo que não se opera contra. Você ainda tem um gap aqui acima. É claro que aqui tem uma linha onde que seria um possível suporte e tem muitas outras durante todo o caminho, aqui em cima, aqui para baixo, mas não importa, a gente sabe, essas linhas elas são pontos de referência. Se o preço chega nela e continua tão forte, você não vai pensar em comprar por causa que tem uma linha no gráfico. Então, você opera o que está acontecendo no preço. Isso aqui, para mim, até a barra 2 já tinha colocado no mercado no modo sempre vendido. Infelizmente, eu não pude operar nessa barra 2 que eu não estava olhando. Quando eu entrei aqui na tela, ele estava nessa barra aqui quando eu voltei para a tela. E aí, mesmo nessa barra, eu vendi. Porque a gente opera isso aqui do lado da força. Então, você vende aqui, deixa o stop amplo. E aí, tem várias formas de gerenciar, tem várias formas de estopar, de escalar. É, Óbvio que tem algumas vendas que não são para todos, alguns trades. E aí quem não pode fazer esse tipo de trade espera sinal. Então espera aqui para vender abaixo de barra, espera aqui um topo duplo a favor da tendência para vender abaixo aqui de uma barra, porque você tem muito mais chances de que o preço vá para baixo antes de uma certa distância para cima buscar um stop porque o preço está muito forte na queda. Então a forma mais correta seria operar a favor da queda mesmo. E aí, claro, você também não sabe que vai vir até aqui embaixo. Então, a maioria que vendeu aqui pelo meio saiu em algum ponto aqui também, ou saiu em um alvo, saiu num movimento projetado de alguma coisa, como isso aqui para baixo, por exemplo. Foi um movimento onde que eu zerei um segundo trade meu, foi mais ou menos nessa região. Foi um pouco antes, acho que foi aqui assim, porque o mercado ele tinha aqui algumas compras já abaixo de barra, mas isso também não importa muito porque eu não ia mais comprar aqui, não considerava comprar. Mas começa a se tornar um ponto aqui de realizações, principalmente para quem está vendido ou para quem já pegou aqui uma pontuação interessante, por exemplo, 1.000 pontos a partir daqui. Eu que vendi essa barra aqui também, bater aqui, só essa venda dessa barra já deu em 600 pontos, aí tinha vendido essa barra aqui também. Então, mesmo que o mercado ele tenha caído muito, entre aspas, porque não existe isso, você está buscando vendas. Então, aqui ele tem um impulso forte, quebrou essa linha, você vai buscar vendas. Quem vendeu aqui acima de barra ganhou alguma coisa, eu vendi também essa barra aqui de alta. Então, você vai achando formas de entrar na venda. Aí você não sabe se vai dar certo, mas você sabe que a probabilidade é muito grande que sim, que funcione. E se não funcionar, você ainda tem uma boa chance de conseguir sair no 0 a 0. Perceber que o mercado está mudando e aí num reteste de fundo ou algum comportamento assim você tentar sair no 0 a 0 ou com uma perda menor do que o planejado inicialmente, do que o risco inicial da operação. E aí o preço não toca a média móvel por muito tempo. Várias características vão mostrando, várias características que você não deve buscar compras. E aí você começa a analisar as barras de compra, se você quiser individualmente. Então você vai ver, aqui tem duas barras de compra consecutivas, mas só uma tem corpo de tendência de alta. Aqui não tem, aqui não tem, aqui uma barra de compra com corpo até interessante, mas não tem continuidade. Aqui as duas têm pavio, são barras até talvez de tendência, mas as duas têm pavio. E aqui você tem aí depois doji, aqui você tem uma outra no meio de vários dojis. Então você vê que você não consegue nem botar duas. Aqui tem uma barra, aqui outra, mais duas dojis. O mercado ele caiu desde a abertura, se considerar o gap até aqui mais ou menos, e ele já tinha caído 4.500 pontos, 4.600 pontos. E ele não consegue botar duas barras consecutivas de alta praticamente. E quando faz isso, são barras fracas igual essas aqui, que as duas barras não conseguem nem
anular essa barra aqui de venda anterior. Então, algumas coisas você vai observando, você vai achando motivos para que você comece a considerar muito mais vendas. E aí, se você vai conseguir entrar na venda ou não, aí é outra história. Aí você vai ver a forma que você opera, se você opera ordens limitadas ou não. Você não vai inventar hoje um operacional para o dia de hoje, que é um dia inclusive um pouco raro. Você vai operar o que você já opera. Se não se encaixar no que você opera, você vai esperar, porque amanhã vai ter um dia que vai se encaixar, ou depois de amanhã. É, e aí, se tem alguma forma de você fazer entradas que você consegue encaixar uma entrada no mercado do dia, você vai tentar encaixar essas entradas do lado da venda porque você está observando o que está acontecendo. E aí a gente tem uma mesma dificuldade que também teve sexta-feira em relação ao mercado ser tão forte e com tanta assim, pressão, que é onde que os vendedores aqui, por exemplo, eles tentam vender aqui com ordem limitada quando o preço volta e não conseguem. E assim por muitas vezes. Agora não vou achar talvez todos os pontos aqui. Então o mercado rompe isso aqui, ele nunca mais no dia volta a testar essa linha. É um ponto onde que o mercado vende com ordem limitada. Aqui também, inclusive aqui não testou nem até o fim do dia. Apesar de toda essa lateralidade, o mercado não consegue nem testar um ponto de rompimento. E se tivesse testado, o mercado teria vendido aqui nessa linha, nessa região aqui com ordem limitada. Então, enquanto o mercado tenta fazer isso, você não tenta buscar compras, que a chance é muito baixa de funcionar. E se você entrar comprado por algum motivo, como aqui nessa barra ou nessa barra, achando que é um fundo duplo depois é um edge, você vai perceber logo que não teve continuidade e você vai achar um jeito aqui de saltar fora da operação. Ou, na pior das possibilidades, se você não perceber, você vai acabar estopando. Mas contanto que o stop ele seja um stop técnico e depois do teu stop você realmente perceba o que está acontecendo, tudo bem. E aí mais uma característica que você poderia observar. Iniciantes provavelmente vendem a barra 1, mas não porque eles acham que isso aqui vai acontecer. Eles vendem porque os iniciantes e pessoas inconsistentes, normalmente, pessoas que não são rentáveis, normalmente eles operam barras grandes de forma emocional. Então, a mesma pessoa que compra essa barra aqui de compra, essa grandona ó, que terminou aqui o movimento, é uma mesma pessoa que vende essa aqui. É, só que aqui, por exemplo, vender a 2 talvez já é um trade razoável que eu faria, porque eu já estou percebendo o que está acontecendo ou o que pode acontecer. Mas as pessoas quando vendem essas barras aqui, elas às vezes não estão olhando para o contexto da forma correta. E aí mesmo assim, nesse caso, quem vendeu essa barra aqui, essa barra grande, acabou que conseguiu ganhar dinheiro, sem ter grandes problemas, sem o preço em conta, sem ter risco efetivo. Quem vendeu a barra 2 conseguiu ganhar dinheiro sem risco efetivo, a barra 3, a barra 4, a barra, essa aqui talvez não, essa aqui demorou um pouco mais, mas aqui mesmo dentro dessa região, se for dar um zoom aqui aproximando as barras, quem vendeu, por exemplo, até mesmo abaixo dessa barra aqui de compra, quando perdeu uma mínima e colocou stop acima dela, não foi estopado e o preço caiu mais uns 3.000 pontos a partir daqui. Aqui também, quem vendeu essa barrinha aqui e colocou stop acima dela, não foi estopado e o preço caiu muito. E várias barras foram assim. Essa barrinha, olha o tamanho dela. Você vendeu aqui, você colocou stop acima, você está vendendo baixo no TTR e ainda assim o preço foi a teu favor e não pegou nem esse mínimo, esse stop mínimo. E assim, e barras que parecem climáticas, como essa barra aqui, por exemplo, que é bom até esperar uma continuidade. Se você vendeu aqui, colocou stop acima dela, você pegou um swing para baixo e o preço nunca foi no teu stop. Se você vendeu essa aqui, foi inclusive uma até que eu vendi, e colocou stop acima dela, é óbvio que eu não estou dizendo que o stop acima das barras é correto, mas eu estou tentando fazer uma leitura do mercado aqui como talvez um iniciante estaria olhando, vendendo barras, qualquer barra e colocando stop acima, por qualquer motivo, você vende, você coloca o stop acima de qualquer barra, de qualquer coisa, e quase que todas as vezes você vai ganhar dinheiro. E se você segurar uma parte para swing, você vai ganhar bastante, uma quantidade grande de pontos em relação ao risco. Resumindo, ou seja, iniciante que vendia quase que em qualquer lugar e colocava stop acima de barra, ele estava ganhando dinheiro. Então, quando um mercado permite que iniciantes vendam barras emocionais, barras provavelmente emocionais, e tendências prolongadas, quando o mercado permite que essas pessoas entrem na direção do mercado, de qualquer forma, e ainda assim elas consigam ganhar dinheiro com um stop mínimo, é porque o mercado está muito forte. Até os iniciantes estão ganhando dinheiro, operando qualquer coisa a favor da tendência. Então você também deveria operar a favor da tendência. É,
e aí provavelmente vai conseguir também obter lucros. Quando tá fácil para todo mundo ganhar dinheiro, tudo tá dando certo, é porque o mercado tende a ir longe, tende a ir muito mais longe, talvez, do que se pode imaginar. E tendências podem durar muito mais tempo do que se pode imaginar. E clímax consecutivos também podem durar muito mais tempo que você pode sustentar a tua conta. Essas são frases da metodologia. E aqui acontece esse tipo de coisa também num dia forte assim. Então, aqui clímax, 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 tentativa aqui, clímax consecutivos, eles podem ter muitos clímax consecutivos e o mercado ainda assim não para. Então, e você também não precisa pegar toda essa queda aqui. Você só tenta entender o que está acontecendo, tenta estruturar um trade aqui dentro a favor do movimento, e aí se você conseguir um, o que você buscava, talvez, você pode parar de operar, ou você tenta sempre segurar uma parte para um swing. E aí vai do operacional de cada um. E aí você respeita também algumas regras. Eu, por exemplo, parei de operar cedo, com 3 trades de sucesso. 3, se não me engano, ou 2 trades com sucesso. Aqui, obviamente, os 3 do lado da venda e um do lado da compra. Entendendo um contexto bem específico, um trade mais agressivo. Que eu consegui sair no 0 a 0 quando eu percebi que não fazia muito sentido, não era o momento ainda. Então eu saí do 0 a 0. E aí também outras regras, por exemplo, que eu respeito, quando o mercado estava aqui muito baixo, eu ainda vi que estava muito forte, mas, por exemplo, eu não ia vender aqui essa barra, eu não ia vender aqui essa barra, porque não é algo que eu faço normalmente, é algo que sai um pouco do normal, do meu operacional. Então, porque eu não queria vender um mercado do índice que tinha caído 4.600 pontos desde a abertura. Porque normalmente, desde que eu opero o índice, eu nunca fiz isso. Então, eu nunca operei depois do mercado ter andado 4.000, 5.000 pontos quase. Então, eu prefiro não fazer mais operações e esperar aí. Vai ter outros dias, outros trades, outros comportamentos. Então, acho que algumas coisas que daria para observar hoje no mercado. Então, a reversão. Os compradores, igual eu comentei, não mostram barras, não mostram força, não mostram barras consecutivas. Então, mesmo que você tenha aqui uma linha, essa linha passou direto, o preço praticamente nem fez pullback nela, que era uma região lá de talvez um suporte. E muitas outras linhas no meio do caminho também, o preço passa direto. Aqui, por exemplo, você poderia colocar mais uma, a mínima lá de sexta-feira, do dia anterior. O preço chega aqui, mal e mal, cria aqui uma barrinha talvez de compra, doji, doji na venda, doji na compra e passa direto. E a partir do que passa aqui, já cai direto 800, 700 pontos. Então, você, você não ia comprar aqui só por causa que tem uma linha aqui. Você ia comprar aqui se tivesse comportamento de preço, impulso para cima, depois caísse. E as linhas de tendência também vão durante o dia todo rompendo e falhando, e você vai buscando esses trades sempre a favor da tendência. Aqui rompeu, você busca vendas, aí você desenha uma nova linha se você quiser. Talvez rompeu aqui nessa barra, não deu continuidade nenhuma, nem testou a média móvel, você busca venda. Se você quiser desenhar de outra forma, você vai desenhando, ela vai rompendo, vai falhando, vai rompendo, vai falhando, até que aqui rompe e lateraliza mais. Porque é claro que depois de tantos clímax consecutivos e depois de tanta queda, em algum momento o preço vai fazer uma correção ou mais profunda ou mais demorada, porque pode ser que isso aqui seja uma correção rasa, então uma correção rasa que não é breve, então ela pode demorar bastante tempo, criar uma correção bem prolongada e aí depois o mercado continuar a tendência. Mas a partir daqui você já ninguém mais sabe, porque no próximo dia pode abrir com gap de alta ou com gap de baixo, um gap para qualquer lado, e aí a gente vê o comportamento do próximo dia e opera de acordo. Não adianta querer ficar, por exemplo, nesse dia que muitas pessoas criaram expectativa, nesse dia forte aqui de alta, de que o preço ia abrir já com gap de alta, e aí assim, ia ser um dia talvez muito forte para cima o próximo dia. E você abre o próximo dia completamente diferente, comportamento completamente diferente, 3 barras, 2 barras talvez eu já consideraria entrar vendido, 3 barras mais ainda, 4 barras, nessa aqui eu já entrei, porque era a hora que eu estava na tela, então isso aqui importa, sim. Mas se você vê isso aqui, você vai operar esse primeiro o que está acontecendo aqui e depois você vai operar o contexto maior. Então, são coisas assim que a gente tenta operar, são leituras assim que a gente tenta fazer.